Gente, vocês estão me vendo? Uai, o que está acontecendo? Problemas graves aqui. Jéssica, eu não estou entendendo. Só fica assim, não fica mais deitado. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, chegamos ao tema da semana. Toda terça-feira eu estou aqui ao vivo para a gente ver alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jyutsu te ajuda. Pois é, vocês estão vendo que aqui está cortadinho. Se eu viro de lado o celular, ele fala que a orientação está bloqueada. Não posso usar o celular daquele jeito que eu sempre usei. Gente, eu estou com problemas sérios aqui. Sérios. Tá tudo complicado hoje. Bem para a visão, né? Para a gente ter que já ir treinando a nossa visão. Desculpa, quem for chegando já vai deixando um like. Mil desculpas aí por essa mudança, mas eu liguei o celular para a gente começar a live e ele disse que virado na horizontal, como eu sempre fiz, não pode hoje. Então, tá bom, vamos fazendo assim. E eu estou aqui para a gente falar dos olhos. E bem, hoje a gente desafiado aí com o que a gente está enxergando, né? Com as coisas que a gente vai ver por aqui. São coisas da internet. Eu não entendo, eu liguei como sempre liguei, e agora ele não está aceitando na horizontal para a gente poder ter a visão direta. Mas o mais importante é vocês poderem ver as dicas maravilhosas que eu vou dar hoje de Jinshin Jyutsu, tá? São dicas preciosas para os olhos e, como eu falei, se você tem uma questão mais séria de visão, isso vai ajudar demais. Agora, se você só está cansado porque usa muito computador, porque usa muito o celular o tempo inteiro, isso também vai ressecando a nossa visão, vai deixando, às vezes, até embaralhada. Alguém aqui já sentiu isso no final do dia? Que daí vai assistir uma televisão, alguma coisa, e parece que a vista está mais embaçada, parece que a gente piorou a nossa capacidade como é que chama? De poder enxergar, como se estivesse precisando melhorar os óculos. Daí a gente dorme, de preferência uma noite com 7, 8 horas, e fica super bem. Deixa eu ver aqui o que a Jéssica está avisando. Isso. Eu não consigo desativar, não tinha nenhum botãozinho ali falando desativar. Eu acho que eu teria que sair e criar um novo. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Ou se está na própria forma como a gente colocou, não sei. Mas hoje aconteceu diferente. Aqui tá no compridinho. Vamos lá. Então, uma das dicas boas é sempre dormir, o bem que faz para a nossa saúde, para as células se renovarem, e isso acontece também para a visão, tá? Então, você me mandou no WhatsApp, mas eu não tenho como entrar no WhatsApp aqui. Se eu entrar agora, deixa eu
O seu coisa que aconteceu no próprio YouTube, tá? Vamos então para a nossa live, que é o mais importante. Continuando, a gente tem que dormir bem, tá? Isso ajuda para as células gerais do corpo. Você quer continuar jovem? Você quer ter menos gripe, resfriado? Tudo isso é a gente precisar se sentir bem e dormir legal. E para a visão também, além do mais, porque quanto mais horas você está ali descansado, mais tempo você tem condições de descansar essa visão, que vai abrir os olhos e já vai começar a olhar computador, celular o tempo inteiro. A nossa vida mudou. Então, é uma maneira da gente descansar, né? Também, quanto mais o tempo está seco, mesmo que você não tenha nenhuma questão séria de visão, é muito importante a hidratação da nossa vista, né? Quando a gente toma banho e fica aquele vaporzinho, principalmente no inverno, ele é ótimo, ele hidrata toda a nossa narina, a garganta, todas as vias, né, superiores respiratórias e também os olhos. É lógico que a gente não pode ficar muito tempo nesse vapor, até mesmo para não gastar muita água hoje em dia, né? Mas é o que temos, é o que podemos aqui, então tem que ficar um pouquinho com vapor, ou fazer aquele vapor numa tigela e deixar a cabeça ali, para esse vapor ajudar muito toda essa região superior do nosso corpo, tá? Eu não sei se a Luzia chegou, porque essa live é especial para ela, que tinha me pedido. Se não me engano, foi ela que pediu, não foi, Luzia? Não sei se você está aí. Aliás, quem está aqui e entra para assistir, escreve o seu nome, fala um boa noite aqui, que é o jeito que eu tenho de saber que é você que está assistindo. E, lógico, aproveite para perguntar tudo. O que eu não ver agora, imediatamente, para te responder, pode ter certeza que eu respondo depois, eu já dou uma olhadinha, tá? Já estou engatilhando sugestão. Live mal do século, depressão. Não entendi, Vânia. Depois você explica melhor se é uma sugestão, que eu adoro que vocês me deem sugestões para novas lives. Bom, vamos começar por um fluxo, que é o fluxo do fígado, que ajuda muito para a nossa visão, tá? Eu vou dar 2 passos do fluxo do fígado, que se você está com a vista cansada, ou tem glaucoma, ou acabou de fazer uma cirurgia de retina, enfim, qualquer coisa mais com rótulos graves ou não, você pode fazer isso, que vai funcionar, que é uma beleza, tá? Então, vamos aos primeiros passos. Que bom que visão é tudo aqui mais na parte superior, vai dar para enxergar tudo bonitinho. Então, eu quero que vocês comecem aqui comigo. O pessoal chegando, eu estou vendo os nominhos aí, muito obrigada. Já vão deixando o like. E começamos, então, o fluxo do fígado, que eu convido a vocês fazerem junto, até para perguntar se fizeram certo, às vezes o pessoal compartilha o que sentiu. Então, nós vamos pegar, essa aqui é a minha mão esquerda, tá? Você pode fazer como um espelho usando a sua mão direita ou a mão que eu estou fazendo. Então, mão esquerda no topo da cabeça do lado esquerdo, naquele ossinho que a gente chama o occipital. É uma bolinha que a gente tem dos 2 lados da base do crânio. Então, eu vou botar esta mão aqui e no primeiro passo, a mão direita vai ficar logo embaixo da clavícula do lado direito, tá? Mão esquerda do lado esquerdo, mão sem cruzar, ok? Fecha os olhos. Vamos aproveitar para fazer esse minuto para você, para o seu contato consigo mesmo.
Tenta sentir a pulsação nos pontinhos que você está tocando. O fluxo do fígado, ele passa pelos olhos. Se eu estou com a mão aqui do lado esquerdo, eu estou ajudando, na verdade, a visão direita e vice-versa, tá? No segundo passo, quando você fizer sozinho, fique 1 minuto ou até mais tempo em cada passo. Mas a gente já vai mudar. E o segundo passo é logo aqui abaixo, no final da última clavícula, na barriga, do lado também direito. Solta os ombros para a energia chegar até os 2 pontinhos que você toca. E tenta ver se você sente o pontinho pulsando. Se não sentir, não tem problema. E vamos então para o outro lado. Esse fluxo é muito maior quando o profissional, o praticante faz em você. Mas esses 2 primeiros passos já é alavanca e já vai mostrando para o seu corpo esse movimento, tá? Ah, tem mais gente assistindo do que likes. Ah, que bom! Então venham aí, pessoal, e já vai dando like, já vai falando um oi para eu saber que é você que está aqui comigo, tá? Hoje está tudo atrapalhado aqui, mas depois eu vou tentar entender o que é que aconteceu. Vamos para o outro lado? Então, agora é a minha mão direita, mas você pode fazer um espelho comigo e usar a mão esquerda na base do occipital e a mão esquerda começa logo abaixo aqui da clavícula. Aqui nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, só para vocês verem que dá para a gente fazer repetido para o outro lado. E vamos então agora da clavícula, mão esquerda, no meu caso, vai na base aqui da última costela, na bordinha, é na carninha, mas do lado da última costela. E esse, então, é o fluxo do fígado, que vai ajudar muito a visão, porque ele passa por dentro dos olhos, tá? Então, qualquer coisa que a gente tenha na visão, seja uma coisa mais séria ou uma coisa mais simples, vai estar te ajudando com certeza, tá? Outra coisa que eu queria falar, eu até comentei do vaporzinho, que é tão bom para os olhos, principalmente nesse tempo seco. Aqui em São Paulo está muito seco. Agora até melhorou um pouquinho, né, pessoal de São Paulo? Mas me conta aí, que parte do Brasil ou do mundo você se encontra assistindo esse vídeo? Me conta. Aqui, quando fica muito seco, eu sinto logo na visão. Eu gosto de, às vezes, usar um colírio. Existem colírios bem naturais, mas também algum colírio inofensivo, que mesmo que seja farmacêutico, não tem problema. É melhor você sentir que você está umedecendo a sua vista do que começar a coçar e mexer e deixar vermelho. E daí ainda vem poluição que São Paulo tem, junta tudo, não é bom, tá? Então, um colírio antes de dormir também é muito bom, tá? Ah, Luzia aí chegando. Então, isso vai ajudar também, ok? Mas a Luzia, que acho que foi quem pediu para a gente falar de glaucoma, descolamento de retina, e como eu disse, as dicas que eu estou dando servem sim, vão ajudar muito para isso, mas não só, tá? Ajuda para
qualquer grau de incômodo, até um cisco que deixou o olho vermelho, já vai te ajudando. Mas, principalmente, se a tua questão é mais séria, se você está vivenciando alguma questão mais séria na visão, vai fazer uma cirurgia ou acabou de fazer, esse fluxo eu já mostrei aqui no canal em algum vídeo por aí, é maravilhoso. Eu uso muito o fluxo completo para fazer nos pacientes quando eles têm questões mais sérias e crônicas na visão, mas vocês podem fazer esses passos que eu vou dar, não são os primeiros, mas os principais, porque pode ajudar demais para você, tá? Então, a gente simplesmente vai pegar. Pode, de novo, fazer igual a mim, a mão esquerda, ou como um espelho. Daí você vai usar sua mão direita, ok? E você vai pegar, no meu caso, a mão esquerda e colocar os dedos embaixo da axila oposta, direita, tá? E deixa lá. Deixa esquentando ali os dedinhos em cima ali da axila. E a outra mão, a minha mão direita, vai começar na trava 20, que fica acima aqui da sobrancelha. Você pode fazer assim, se estiver deitado, mas também pode simplesmente colocar até esquentando aqui, dando um calorzinho para os olhos. Não aperta, deixa o braço relaxado, a energia chegar até os dedinhos, sem tensão, inclusive nos dedos. E vamos fazendo junto. Aqui eu fico menos tempo, mas é lógico, vocês podem ficar até 2, 3 minutos em cada passo, não tem problema nenhum. Só não é bom fazer menos que 1 minuto, para deixar que a energia chegue lá. E esse escurinho já é gostoso para a vista, vocês não sentem isso? Então, agora a mão vai na parte inferior aqui na bochecha, no osso malar, que é a trava 21. Eu sei que tem gente que gosta quando eu falo o número, né? Que trava de energia do Jinshin Jyutsu a gente está usando. Essa trava 21, ela ajuda muita coisa emocional e física, mas até mesmo para quem tem muito o nariz entupido, sinusite, né? A gente já vai sentindo liberar, abrir toda ali a narina. Vocês sentem também? E então, a mão volta agora para a trava 20, sempre um mínimo de 1 minuto. E como eu disse, pode ser assim, pode ser assim. E vamos então fazer para o outro lado, agora mais rapidinho, mas só para mostrar os dois lados. Então, agora eu vou pegar minha mão direita e botar na axila oposta, no meu caso, esquerda. E a mão esquerda vai cruzar para a trava 20, acima da sobrancelha direita. Aqui é tudo cruzado. O braço direito para o lado esquerdo, no meu caso, o braço esquerdo na testa oposta. E só vamos ficar um pouquinho para registrar. O corpo tem memória. Quando a gente faz, a gente registra melhor, para depois poder fazer com calma. E então a mão sai da testa e vai na trava 21, que fica aqui no osso malar.
E de novo eu sinto liberando essa narina. E voltamos no último passo para a trava 20 acima da sobrancelha direita, no meu caso. Muito bem. Fizeram comigo? Alguém sentiu alguma coisa específica, que nem eu comentei da narina, alguma coisa que vocês queiram comentar? Que bom, Jéssica, que aí em Fortaleza, onde você se encontra, é úmido. A umidade é bom, né? É melhor mais umidade do que mais secura, tá? Então, por mais que às vezes seja incômodo, meio pegajoso, para a saúde é muito melhor. Quem mora em Brasília sofre muito com a secura toda, né? E eu queria dar uma terceira dica, já que não tem perguntas importantes, né? Jéssica, você vai dando uma olhada aí, dicas. Ó, estou esperando dicas para o que vai ser na terça que vem, hein? Então, dá uma liberada nas vias aéreas, estão falando aqui, e dá mesmo. Esse segundo passo ajuda, né? E quem está falando aí, a Laura, que também tem canal aqui, ela está com gripe, então ela deve estar sentindo rapidamente uma mudança só de tocar ali na trava 21, enquanto a gente já está ajudando os olhos. Outras questões também podem ser ajudadas, tá? Mas eu quero dar para vocês uma dica que não é de Jiu-Jitsu, assim como o colírio, o vaporzinho, tantas dormir bem e ficar com os olhos descansados por mais tempo, tudo isso são dicas que se complementam. É o que eu faço quando eu atendo as pessoas. Eu pratico, eu toco na pessoa fazendo jiu-jitsu e a gente troca muitas ideias, dou muitas sugestões também, né? Porque existem. E essa outra dica que eu quero dar, talvez eu já tenha feito aqui no canal, eu não sei, mas é parte de uma meditação. Eu gosto muito de trabalhar com meditação, tenho pessoas que eu atendo em Zoom. Também estou querendo já já começar com mais meditação aqui. Estou vendo aí com a Jéssica, vendo como a gente faz, talvez seja os membros, enfim, aguardem. E a gente vai poder meditar mais por aqui, que é legal, é muito importante para a gente entrar em contato com a gente. E tem um exercício que, além dele ajudar nesse contato interno, nessa percepção especial que a gente pode ter da gente mesmo, esse passo simples, que depois eu espero que vocês façam ficando bastante tempo, muito mais do que a gente faz aqui, vai ajudar muito também para a visão, tá? Então, eu vou explicar rapidamente, mas a gente faz junto já já. Por enquanto, ainda não vamos fazer. A gente vai botar a mão como uma concha nos dois olhos ao mesmo tempo. É importante não tensionar ombros, apoia numa mesa, faça deitado, enfim, mas não fique tenso aqui no ombro, no pescoço, deixa relaxado, como eu sempre peço também nas práticas do Jiu-Jitsu. E a gente vai tentar cobrir com essa mão todos os buraquinhos entre os dedos que deixa a luz passar. Se você quiser, você pode até fazer numa penumbra, até no escuro mesmo dá para fazer. Então, no primeiro passo, a gente vai estar com os olhos fechados, mas antes eu vou ter dado uma checada se eu conseguir deixar o mais escurinho possível essa minha concha. E vou fechar os olhos. Depois que eu vi que eu criei aí esse espaço escurinho. Daí a gente vai ficar um pouco com os olhos fechados, no espaço ali vedado, vedando a luz. E depois de um tempo, eu vou falar: abra os olhos nesse escuro. E você vai abrir os olhos, cria um ponto fixo
para olhar no nada, porque está escuro. Então, você vai fixar a visão dentro dessa escuridão. É uma sensação muito legal. Nós vamos fazer aqui rapidinho, como sempre, para a live não ficar grande, mas experimente ficando um tempo maior até do que a gente vai fazer. Todo mundo pronto aí? Perguntas importantes? Deixa eu ver o que a Vânia perguntou. É a Vânia, né? Deixa eu ver aqui. Ai, não estou conseguindo. Ah, aqui, peraí. Deixa eu ver. Vânia, o que a Vânia perguntou? Vamos ver antes da gente fazer. Já estou engatilhando sugestão. Eu não entendi a sua pergunta, Vânia. Live mal do século? Não entendi. Depressão? Fazer um vídeo sobre depressão? Esse fluxo ajuda para a miopia e astigmatismo, os que a gente fez, tanto do fígado, e especialmente esse que a gente tocou aqui, ajuda sim. Para quem tem vista cansada, eu nunca sei se é preso, né? Ou astigmatismo, miopia. Lógico, não vai acabar a sua miopia, o seu astigmatismo, mas vai ajudar principalmente a não progredir, né? Com todas as outras dicas também, tá? Deixa eu ver aqui. Que mais? Perguntou se esse fluxo é bom. Isso. Então, ele é ótimo. Qualquer coisa na visão, as duas dicas que eu já dei são boas. E vamos, então, agora fazer essa pequena meditação, vamos dizer assim, porque ela faz parte mesmo de um trabalho mais meditativo. Então, vamos lá fazer a concha, coloca nos seus olhos e tenta criar o escurinho que não passa luz. E fecha os olhos. Relaxa, solta ombros. Fica dentro desse escurinho com os olhos fechados agora. A energia da mão, a temperatura da mão, o carinho, a intenção da mão, tudo isso já está ajudando a sua visão. E, como eu disse, quando você fizer sozinho, tente observar o silêncio que vem junto com essa dica, esse movimento. E fique pelo menos uns 3 minutinhos. E agora, vá abrindo suavemente esses olhos que relaxaram dentro da escuridão. E tente escurecer todos os cantinhos por onde a luz está entrando. E olhe fixo num ponto à sua frente, dentro da escuridão. É muito curioso quando a gente consegue criar todo um escuro e olhar ali, dentro da escuridão. Observe a visão ao redor, mas só fique olhando fixamente num ponto e você percebe a amplidão que isso dá. E então, agora, como a gente vai fazer mais rápido, fecha os olhos e vai tirando a mão lentamente, sem esforço. E daí abre os olhos, só para não vir para o choque da luz imediatamente. A gente, no final, fecha a pálpebra e vai tirando e abrindo lentamente. Esse trabalho, se a gente fica uns 5 minutinhos com os olhos fechados e depois abre dentro da escuridão, é impressionante esse universo de sensações
de mudança da respiração e do relaxamento da vista. A gente fez rapidinho, mas pode ser que vocês já tenham sentido isso. É tudo de bom, gente, em Jiu-Jitsu estão falando aqui. Alguém fez, percebeu essa diferença? Podem ir escrevendo aí. Estou vendo gente muito querida aqui. Vamos fazer uma live para ajudar a depressão. Pode ser um bom tema para a próxima terça-feira, ao vivo, porque eu estava querendo mesmo fazer alguma coisa mais para o emocional, para o psicológico, né? A gente já vem vindo, olhando muitas questões físicas, fisiológicas, e eu acho que pode ser um tema bacana, né, Jéssica? Jéssica, diga, você quer perguntar alguma coisa? A pergunta da Fernanda. Deixa eu ver se eu olho ali. Fernanda, vamos ver aqui. O Fátima. Era Fátima ou era Fernanda? E a Mandu também tá. Deixa eu ver, não achei a Fernanda. É a Fátima, será? Qual é a pergunta? Eu não estou achando. Se eu não respondi alguma pergunta, me perguntem de novo. Eu vou responder. E se você está vendo essa live depois, pode escrever, perguntar o que quiser, dar dicas daquilo que te incomoda, que eu posso fazer uma live, porque eu também respondo, mesmo quando não é ao vivo. Eu estou sempre de olho respondendo, tá? A pergunta, eu não, amplia a visão periférica, é isso mesmo. Está no comentário acima. Gente, Fernanda, glaucoma, o que pode ajudar? Tudo que a gente viu aqui, Fernanda. Talvez você tenha entrado depois e não viu que justamente glaucoma, que é uma coisa que vem se falando muito, né? Muita gente está aumentando, né, essa incidência, ou está sendo mais falado, ajuda muito todas as dicas. A primeira foi o fluxo do fígado, eu mostrei dos dois lados, faça lentamente. A segunda dica foi aquela que a gente cruza, né, sobre os olhos. E a terceira dica agora, desse escurinho, tudo vai ajudar para glaucoma. Mas é lógico, nunca deixem de conversar com o seu médico. Quando a gente está com uma questão que já está crônica ou muito grave, às vezes a gente tem que se curvar aos remédios, né, alopáticos, porque é eles que vão brecar um processo que talvez tenha anos que foi se instalando. Se a gente, desde o início, faz o Jiu-Jitsu, talvez isso não se instale. Talvez isso fique ali de boa, né? Como a gente diz, e já comece a se regular sem chegar em alguma coisa mais séria ou crônica. Mas não deixe, lógico, de falar com o seu médico e continue fazendo essas dicas, porque elas ajudam tanto em todas as informações que o médico te passou, mas também a gente trabalhar as causas, a olhar ali pelo corpo físico, da onde isso surgiu, onde começou esse desequilíbrio, que o Jinshin Jyutsu vai te ajudar, tá bom? Gente, tá faltando perguntas? Me digam. Terça que vem vamos falar de emocional, né? Vamos falar de dicas para depressão. A gente já viu em alguns vídeos aqui sobre depressão, mas eu acho legal porque a gente pode debater mais. São várias formas diferentes que as pessoas têm, né? E então pode ser muito bacana esse papo, essa troca que a gente vai ter aqui. Eu espero vocês terça que vem. Compartilhem quem está assistindo para estar ao vivo, perguntar o que quiser, sugerir novos vídeos, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima!